Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez com vocês, professor José Maria, dando continuidade à nossa segunda aula acerca de figuras de linguagem, né? Falamos das figuras de palavras e das figuras de estilo, né? Ou construção na aula anterior. Vamos falar agora das figuras de pensamento, pessoal. E aí entram importantes figuras, tá? Sempre muito presentes aí dos nossos textos, vale a pena aí você conferir. Ó, o que são as figuras de pensamento? Né? Além de modificar os planos sonoro, lexical e sintático, é possível também alterar intencionalmente o campo semântico ou de significado. Ok, aqui eu vou atuar na semântica propriamente dita, né? Você estudou comigo a semântica, né? Então a semântica agora ela vai criar, né, sentidos aqui, né? Dos mais diversos, né? As figuras de palavras, a palavra saiu do seu sentido original. As figuras de estilo eu contribuí ali para a formatação do texto, né, para a construção do texto. E aqui eu vou alterar a semântica de construção da minha frase, né, do meu texto, do meu parágrafo, ok? Tem aí uma expressão que eu acho que resume bem as figuras de pensamento. Ó. Nós dizemos uma coisa, né, querendo dizer outra. Nós dizemos uma coisa para significar outra, tá bom? Então eu diria que essa expressão aqui ela define muito bem, né, as figuras de pensamento. Dizer uma coisa para significar outra, correto? Maravilha. Ó, vamos aí às figuras. Ó, primeira delas, a hipérbole. Eu associo o que, né? A hipérbole. Eu associo exagero à hipérbole, tá? A ação de exagerar, tá certo? Eu associo a hipérbole, pessoal. Né, transmite-se com a hipérbole a ideia de exagero, de forma a enfatizar os sentimentos e as reações expressadas no texto. Olha aqui os exemplos. Ó. Chorei rios de lágrimas. Moçada, vamos falar a verdade, né? Se você começar a chorar agora, né? Se você começar a chorar agora, você vai passar a vida toda que você chore todo dia, toda hora, né? Até o último dia da sua vida. Você não vai conseguir encher um rio. Concorda comigo que você não vai conseguir encher um rio? Ok? Então, é um exagero, né? É um exagero. Isso aí é para chamar atenção, obviamente, né? Olha aqui esse trecho do saudoso Cazuza. Ó. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. Aqui é o ápice do exagero, né? É um drama, né? Nunca mais vou respirar, nunca mais vou comer. Tá? Que é isso, né? Vai, lógico que vai respirar, lógico que vai comer. Que história é essa? Então aqui você tem um exagero. Hipérbole, portanto, é quando eu chamo a atenção, ok? Exagerando a ação verbal, exagerando a reação, o sentimento, ok? Com o objetivo, né, de dar destaque ao que eu estou sentindo, né? Ok? O eufemismo, por sua vez, ó, o eufemismo está na outra ponta, pessoal. O eufemismo está na outra ponta. O que significa eufemismo, né? Vamos associar aqui uma palavra a eufemismo, ó. É quando você, ó, atenua, né? Se a hipérbole está associada a exagerar, o eufemismo está associado a atenuar. Tem muita gente que confunde atenuar, né? Qual é o significado de atenuar? Suavizar, abrandar. Moçada, qual é o princípio aqui, ó? Qual é o princípio aqui, né? Algumas informações, né? Algumas coisas que você vai falar para as pessoas, elas pesam muito negativamente, né? Elas, enfim, elas causam ali um mal-estar, às vezes causam ali um medo, né, uma ansiedade, ok? Então o que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que pegar leve, né? Vamos usar aqui uma gíria, a gente tem que pegar leve, ok? A gente tem que buscar suavizar aquilo que a gente vai transmitir, tá certo? A gente tem que suavizar isso aí. Então o que acontece? Ó, quando eu utilizo uma linguagem mais amena com a intenção de abrandar uma palavra, uma expressão, vamos pensar em morte, né? Morte é algo pesado, né? Morte é algo muito pesado, né? Você comunicar a morte de alguém, né? É algo que vai chocar, com certeza. Então, o que a gente pode usar no lugar de morte? A gente tem que usar, enfim, usar atenuantes, né? Olha, ele não morreu, e sim ele foi dessa para melhor, ok? Ele não resistiu. Puxa, uma maneira de você morreu do mesmo jeito, né? Morreu do mesmo jeito, infelizmente. Mas você procura aí passar, né, a informação com um grau aí de suavidade maior, né? Ok, ó, é possível que haja, vou destacar aqui para você, ó, redução na oferta dos postos de trabalho.
Moçada, redução na oferta dos postos de trabalho. Vamos traduzir isso aqui, ó. Vai haver desemprego, pessoal. Vai haver desemprego. É possível que haja desemprego. Ó. Desemprego é uma palavra que causa temor, né? Imagina aí um governante falando que vai haver desemprego. Puxa, no outro dia todo mundo já acorda tenso, né? Todo mundo já vai trabalhar, puxa, é bastante nervoso. Então ele não pode gerar essa sensação de pânico, né? Ele não pode gerar essa sensação de desconfiança. Ele procura abrandar, então, a forma como ele se expressa. Redução na oferta de postos de trabalho. Se você observar as sessões do Congresso Nacional, ó, o nobre deputado faltou com a verdade. Moçada, faltar com a verdade, num bom português, é mentir. Tá certo? O nobre deputado mentiu. Só que mentir tem aí uma carga muito ofensiva, né? Então é mais fácil você se fazer valer de um eufemismo, né? O deputado faltou com a verdade. Olha, a intenção aí não é das melhores não, né? Ó, você não foi bem na prova. Ó, não ir bem na prova é melhor do que você foi mal na prova, né? Você foi mal. Quando eu digo que você foi mal, aí, puxa, a pessoa já fica triste, já fica, enfim, decepcionada, desacreditada. É melhor você falar, você não foi tão bem, né? Usar desse eufemismo aí pode ajudar a suavizar a informação, a torná-la mais branda, né? Para quem ouve, ok? O que mais que eu cito? Ó, trouxe aqui uma charge também, né? Ó, querida, estou pré-demitido. Ó, não fale assim, vai chocar as crianças. Diga, estou de férias coletivas. É aqui, justamente, né? Ó, o que acontece, moçada? Ó, uma fábrica, principalmente no setor automobilístico, acontece muito isso, né? Em época de crise econômica, quando eles decretam férias coletivas, meu amigo, é porque a situação tá feia, né? Você já pode se considerar ali uma pessoa ameaçada, né, no seu emprego, quando se decreta ali férias coletivas. É porque não está mais nada produzindo, né? Então o jeito é mandar o pessoal para casa. Né? Não tem nada mais vendendo, então não adianta mais produzir, o jeito é mandar o pessoal para casa, né? Isso aí para demissão é um pulo. Então estou de férias coletivas é um eufemismo aqui, né? Para demissões. Aqui ele fala, eu estou pré-demitido, né? Estou pré-demitido, fazendo referência aí às férias coletivas. É uma forma de abrandar. A mãe aqui está preocupada, ó, com a declaração. Ela tenta abrande, por favor, essa informação para não assustar as crianças. Olha aqui os meninos todos assustados, né? Tá bom? Moçada, ó, ironia. Muito interessante aqui essa figura de linguagem, tá? E digo mais, ó, pouca gente sabe definir bem ironia, tá? Pouca gente sabe definir bem ironia. Eu vou definir ironia de uma forma muito simples. Ó, ironizar, pessoal, o que é ironizar? Ó, é fazer pouco caso. Tá certo? É fazer pouco caso. Como assim, pessoal, fazer pouco caso? Moçada, o negócio é sério, você leva na brincadeira. O negócio é trágico, você faz piada com isso. Tá certo? Então você não leva a sério aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo escrito. Muitas vezes eu tenho que interpretar é o oposto que você disse. Ok? Eu tenho, na verdade, ó, até de complemento aqui para você, eu tenho dois tipos de ironia. Tá? Eu tenho uma que dificilmente você vai encontrar essa expressão no texto, né? Que é a antífrase. Tá certo? A antífrase. O que é a antífrase, moçada? Antífrase, olha só. É quando aquilo que você disse, aquilo que você escreveu, tem que ser interpretado pelo seu leitor como o oposto. Né? Como o oposto. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo, aí você vai perceber. E tem outro tipo de ironia, o pessoal confunde muito, sempre me pergunta, professor, qual é a diferença de ironia para sarcasmo? Ó, veja, o sarcasmo é um tipo de ironia. É um tipo de ironia. Que tipo de ironia é esse, né? Que tipo de ironia é esse? É o chamado, ó, humor negro. Tá? É o chamado humor negro. Tá certo? Quando você faz aquela piada de mau gosto, cara, né? Fazer piada com coisa trágica, sabe? Puxa, fazer piada com a infelicidade dos outros. Isso aí é um humor negro, isso aí é um sarcasmo. Você está sendo sarcástico. Ou seja, você não está levando a sério, né? Você está fazendo pouco caso daquela situação delicada. Tá? Então a antífrase é quando você interpreta o oposto e o sarcasmo é quando você faz uma piada de mau gosto
ok? Quando você se regozija com o sofrimento alheio, né? Quando você se satisfaz com o sofrimento alheio. Isso aí é uma atitude sarcástica, perfeito? Olha aqui, moçada, ó. Muito competente. Fez o projeto daquela ponte que liga nada a lugar nenhum. Onde é que ele está sendo irônico? Ele está sendo irônico, moçada, bem aqui, ó. Muito competente. É uma pessoa que faz um projeto que liga, né, de uma ponte que liga nada a lugar nenhum. É muito competente, ó. Como é que você interpreta isso aqui? Ela é muito o quê? Incompetente, né? Ela é muito incompetente. Você interprete aqui o oposto do que está dito, né? O que está escrito é uma antífrase, né? Ó, Marcela amou-me durante 15 dias e 11 contos de réis, quando a gente falou lá de paralelismo semântico, né? De quebra do paralelismo semântico, né? Nós citamos essa frase, ó. 15 dias é tempo, 11 contos de réis é o que? É grana, é quantidade, é valor, ok? Amou-me, será que amou de verdade? Amou nada, né? Ó, Marcela não me amou, não me amou de verdade. Ele está sendo aqui altamente irônico. Tá aí, tem um cara que soube... Tem um cara realmente que soube usar a ironia como ninguém, né? Quem é esse cara? É o Machado de Assis. Ele soube usar o recurso irônico como ninguém, moçada. Ok? Olhou para o Machado de Assis, associou ali a ironia. Tudo bem? Então, ironia, ó, é fazer pouco caso. Falando de Machado de Assis, ó, tem um trecho dele aqui que eu considero muito interessante, que é logo na abertura, né? Do Memórias Póstumas de Brás Cubas, só contextualizando aqui para você que não conhece a obra, ó. O Brás Cubas é um defunto autor. Eu disse defunto autor. Ele não é um autor defunto. Um autor que morreu, não. Ele é um cara que morreu que virou autor. Como assim? Ele vai escrever um livro de memórias depois de morto. E aí qual é a sacada do livro? Ele não deve mais nada a ninguém. Então ele vai falar o que der na telha, né? Ele vai falar a pura verdade. Tá bom? E esse trecho aqui, ó, é quando ele começa a narrar, ele começa... O livro de memórias dele pelo enterro dele, né? Ele aqui narra o enterro dele. Vamos dar uma observada aqui, ó. Dito isto, expirei, morri às 2 horas da tarde. O cara falar isso, né? Eu morri às 2 horas da tarde. Como? Você sabe como é que você vai narrar isso, né? É o defunto autor, tá certo? Expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869 na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhar ao cemitério por 11 amigos. Ó. Já vamos destacar aqui 11 amigos. Ó. Será que eram 11 amigos de verdade mesmo? Vamos conferir. 11 amigos. Deixa ele destacar isso aqui, rapaz. Tem alguma coisa que ele está querendo nos dizer. Ó. Olha essa exclamação. Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava uma chuvinha miúda, triste, constante, tão constante e tão triste que levou um daqueles fiéis de última hora. Ih, rapaz, olha como é que ele chama aí esses 11 amigos, né? Ele chama de fiéis de última hora. Esse pessoal apareceu do nada aí, né? Esse pessoal apareceu do nada. Moçada, eu desconfio seriamente, ó, que ele está sendo irônico. Como é que você percebe a ironia? Não é por uma palavra... Ok? Não é exatamente uma palavra que vai, ok, definir ou não a ironia. É todo um contexto, é todo um arranjo. A gente precisa perceber isso, né? A gente precisa perceber isso. Fiéis de última hora a intercalar aquela engenhosa ideia, aquela inteligente ideia. Será que ele, o Brás Cubas, está achando essa ideia inteligente mesmo? Né? No discurso que proferiu à beira de minha cova, lá vai o cara falar, ó, abre aspas, ele falando, ó, vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso, moçada, o amigo dele, o fiel de última hora, né, é a dor crua e má que lhe rói a natureza as mais íntimas entranhas. Olha aí, moçada, né? O discurso todo pomposo, né? Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Ele pegou aí a desculpa da chuva, né? E disse que a chuva é a natureza chorando aí essa perda irreparável do nosso ilustre finado. Ó, fecha aspas, volta aqui para o Brás Cubas. Bom e fiel amigo.
Não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. Ah, rapaz, todo esse discurso aí pomposo de homenagem, sabe por que ele está fazendo isso? Porque o Braz deixou uma fortuna para ele aí, né, de herança. É por isso que ele está homenageando o Brás Cubas dessa forma. Então veja, rapaz, ó, 11 amigos, amigos de verdade, coisa nenhuma. Fiéis de última hora, engenhosa ideia, que ideia o que, né? Uma ideia ridícula, né? Um discurso aqui, ele tá, obviamente, fazendo pouco caso aqui desse discurso do amigo. Ele tá levando a sério esse discurso do amigo, tá nada. É mais uma falsidade, né, moçada? É mais uma falsidade, é assim que o Braz interpreta isso, né? Bom e fiel amigo, bom e fiel coisa nenhuma, né? Ele apenas fez toda essa homenagem aí pelo interesse que está em jogo, né? Ok? Pelo interesse que está em jogo. Ele foi, entre aspas, comprado, né? Por 20 apólices aí de herança. Perfeito, moçada? Então, é isso que nós temos, né? Nós temos aí um trecho de texto altamente irônico, né? O Machado de Assis realmente ele soube usar como ninguém esse recurso, né? Ó, outra figura de linguagem também bastante interessante, na verdade aqui são duas, ó, é a antítese e o paradoxo, moçada. Vamos dar uma lida aqui que muita gente não sabe diferenciar antítese e paradoxo, né? E de fato a diferença ela é muito sutil, ok? Ela é muito sutil, né? Ó, o que acontece aqui, moçada? Ó, antítese e paradoxo são figuras de linguagem caracterizadas por declarações que trazem consigo ideias opostas. Ok? Então você vai encontrar na frase, ok, ideias em oposição. Não necessariamente antônimos, tá? Não necessariamente você vai encontrar ali antônimos. Você vai encontrar ideias que dentro de um contexto se opõem entre si. Tá bom? Agora, pergunta que se faz aqui, qual é a diferença entre antítese e paradoxo, né? Ó, diferença importante, né? Na antítese, pessoal, as oposições, ó, elas são conciliáveis. O que significa isso? Ó? Elas podem coexistir, ou seja, elas podem existir juntas. Como assim? Vamos ver um exemplo. Já as oposições do paradoxo, elas são inconciliáveis, elas não podem coexistir, não tem sentido você juntar essas duas oposições. Aí eu trago um trecho aqui, ó, da música do Skank, Te Ver, né? Ó, te ver e não te querer é improvável, é impossível. Te ter e ter que esquecer é insuportável, é dor incrível. Você concorda aqui, ó, que te ver e não te querer, né, são ideias opostas, né? Ó, te ter e ter que esquecer são ideias opostas. Agora, perceba, para a infelicidade aqui do eu lírico, né? Essas oposições elas coexistem. O cara vê a pessoa, mas ele não pode querer essa pessoa. São coisas opostas aí, né? Coexistindo, né? Tornando aí aflita, né, a situação, tornando aí aflito o eu lírico, né? Tornando aí uma situação para ele bem desagradável, né? Ó, te ter e ter que esquecer também, né? São oposições que coexistem, né? Para a infelicidade aqui do nosso eu lírico. Nós temos aqui oposições, né, coexistindo. Nós temos, ok, antíteses, perfeito? Tá bom? Oposições aqui, ó, coexistindo. Então o bem e o mal, né? O bem e o mal habitam muitas vezes a mente humana. Ó. Bem e mal são ideias opostas, né? Que coexistem, né? O ser humano quando está angustiado, né? Ele está dividido entre a fé e o pecado, entre a virtude, ok, e o vício, entre o bem e o mal, né? Enfim, o homem barroco, né? Volta lá na literatura, o homem barroco era um homem povoado de antíteses, né? Povoado de antíteses, perfeito? O que mais que nós temos, moçada? Ó, vamos ver um exemplo de paradoxo agora, né? Aqui, cara, esse exemplo aqui ele é muito clássico. Tá? Se tem um exemplo clássico de paradoxo, é esse daqui, ó. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Pera lá, ó. Como é que algo dói e eu não sinto? Se é uma dor, eu tenho que sentir. Ó, é um contentamento descontente. Tá certo? Como é que algo, me explica aí, né? Como é que um contentamento pode ser descontente, pessoal? Ou é contente ou é descontente, né? Tá certo? Então aqui você tem, ó, você tem da mesma forma, né? Você tem oposições, só que perceba, ó, essas oposições, elas não coexistem. Elas não têm como coexistirem.
tá? Não tem, tá certo? Elas não podem existir juntas, né? Aí é que tá, né? Você me pergunta, professor, ó, isso aqui é um paradoxo, certo? Perfeito, é um paradoxo. Agora, se essas oposições não podem coexistir, por que eu as usei, então, aqui no texto? Ó, moçada, o que acontece? Quando ele fala que o amor é fogo que arde sem se ver, é uma ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, vamos tentar traduzir, né? Nessas palavras aí camonianas, ó, o amor é algo inexplicável. Né? O amor é inexplicável, é isso que ele quis dizer. Agora, ele disse isso de uma forma figurada, né? Fazendo uso aí, né, de paradoxos. Então, moçada, ó, antítese e paradoxo, resumindo, né? É o encontro de oposições dentro do texto, sendo que no paradoxo essas oposições não podem coexistir e nas antíteses elas coexistem naturalmente. Tudo bem? Então, ó, fique atento a essa diferenciação, né? E a identificação aí dessas duas figuras, ok? Vamos na sequência. Nós temos aí a prosopopeia, tá? A prosopopeia, o que é a prosopopeia? Ó? É a atribuição de características ou ações humanas a seres inanimados ou irracionais. É muito comum também esse tipo de figura de linguagem, onde, né? Muito comum na fábula, né? Muito comum na fábula. As plantas me espiam do jardim. Parece que as plantas têm olhos, né? E elas ficam lá observando a pessoa. Enfim, você tem aqui, né? Um caso de prosopopeia, outro nome para prosopopeia. Personificação. É a figura de linguagem presente na fábula. Ok, lá na fábula, né? Os teus protagonistas são animais. Presente também no apólogo. No apólogo, seres inanimados são os teus protagonistas, né? E por último, moçada, fechando aí esse arcabouço aí das figuras de linguagem, a gradação, né? O que é a gradação? Eu tenho dois tipos de gradação, a ascendente, ok, a crescente, né? Ou a descendente, tá certo? É quando eu trago aí, ó, ideias em ascensão e ideias decrescentes, né? Eu crio aí um efeito de gradação, ou tá, vamos lá, gradativamente aumentando, ou tá gradativamente, né, decaindo, ó. Respirou e pôs um pé adiante e depois o outro. Olhou para o lado e o caminhar virou trote, que virou corrida, que virou desespero. Então aqui você tem uma gradação o que? Crescente, né? Ok? Você tem uma gradação ascendente, ó. O caminhar, tá certo? O trote já é um caminhar mais ligeiro, né? Ok? A corrida, né? Aí ele já acelera o passo. Desespero, imagina aí a pessoa correndo de forma desesperada, né? Então começou caminhando devagarinho, depois virou um trote, né? Virou uma corrida, daqui a pouco ele estava em desespero correndo aí, tá? Então você tem aí o que nós chamamos de gradação. Perfeito, moçada? Então, ó, trabalhamos aí as figuras de pensamento, fechando assim, né, o assunto figuras de linguagem. Cuidado aí, ó, com as figuras de linguagem antítese, paradoxo, ok, ironia, hipérbole e eufemismo, elas sempre estão presentes, né? Metáfora, metonímia, junte lá com as anteriores, essas figuras de linguagem sempre vão ser exploradas, vai em questões de interpretação textual, às vezes as questões são diretas mesmo, né? A pessoa cobra a figura em si que está ali empregada naquela frase, está ali empregada naquela oração, naquele texto, ok? Então é preciso realmente que nós saibamos esse assunto aí mais a fundo, tá bom? Moçada, agradeço demais aí a participação de vocês, um grande abraço, até os próximos encontros. Tchau, tchau.